Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus, pois temos o privilégio e a honra de podermos estar. Eu quero, desde já, agradecer ao pastor Bilderman, que gentilmente nos confiou o microfone para partilhar da palavra do Senhor no dia de hoje. E eu, já que o culto é de missões, nós temos aprendido a sermos fiéis e obedientes, porque onde nós servimos ao Senhor, nós temos o nosso pastor. E hoje quem é o meu pastor é o pastor Bilderman. E ele nos incumbiu de ministrar a palavra do Senhor sobre missões. E nós vamos falar sobre missões, amém? Os irmãos que podem, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Quem não trouxe a Bíblia, no seu smartphone, ligue o seu smartphone também, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu quero também, desde já, mencionar a ausência da minha esposa, que não pôde vir comigo nesta viagem, em função dos compromissos seculares, mas em janeiro, permitindo o Senhor, estaremos novamente, e ela estará comigo nesta oportunidade, e os irmãos terão a oportunidade de a conhecê-la também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, todos encontraram, amém? Diz assim o texto: E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Com as Bíblias abertas, nós vamos transmitir uma palavra expositiva, não vamos fugir muito do texto. Nós fizemos uma leitura muito simples acerca de uma decisão muito importante que Paulo, apóstolo, teve de tomar para dar prosseguimento, para dar continuidade à sua obra missional. A palavra do Senhor nos ensina que nós pecamos em diversas esferas, em diversas áreas. E Paulo estava prestes a cometer um pecado que é muito praticado. E quando eu falo pecado, eu não falo acerca do pecado original, mas eu digo do pecado factual, de fato, que era cometer o excesso de tomar decisões por si próprio. Paulo estava tomando uma nova decisão. O texto de Atos dos Apóstolos que nós lemos retrata o início, como os irmãos que leem sabem,
da segunda viagem missional de Paulo. E toda a primeira viagem missional de Paulo, que teve muito sucesso, foi uma viagem missional pautada nas decisões do próprio apóstolo Paulo e confirmada pelo Senhor na medida que São Paulo, o apóstolo, evangelizava. E chegou um momento onde houve a necessidade de que o Espírito de Deus impedisse Paulo de continuar tomando as decisões a qual não cabia ao seu ministério. Eu quero falar nesta noite acerca dos 3 fundamentos de um missionário. Paulo, ele teve de ser impedido pelo Espírito do Senhor de tomar a decisão de continuar fazendo a obra pelo Espírito do próprio Senhor. Soa como contraditório a compreensão de que o próprio Espírito o impedia de continuar fazendo uma obra como um conselho imperativo de Cristo, ou uma ordenança de que devíamos ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. As decisões para a obra missional, e eu aprendo aqui, não são decisões que serão tomadas por mim e por você. Para o exercício no ministério missional, nós temos que ter, primeiro, a confirmação do próprio Espírito, para nos dar a direção, nos dar a estrutura, nos trazer a confirmação, para que a partir deste processo nós possamos, aí sim, investir no percurso predeterminado pelo próprio Deus. E Paulo, ainda confuso quanto à decisão a tomar, ele dorme, ele vai descansar. E quando ele vai descansar, quando ele vai dormir, nós lemos no texto que ele tem uma visão, que ele tem um sonho, que ele tem uma revelação, a qual um varão, um homem, gentil, diz a Paulo: Paulo, passe, atravesse, venha a Macedônia e ajuda-nos, nos apoie, traga para nós aquilo que ainda nós não experimentamos. Porque Paulo concentraria a sua obra missionária onde, igreja? Na Ásia. Mas o Senhor tinha algo maior para Paulo. Deus não tinha a Ásia apenas para Paulo. Deus tinha a Europa. Porque antes de Atos capítulo 16, antes deste período que nós acabamos de ler do livro de Atos, a igreja do Senhor ainda não havia atingido a Europa. O ministério de Paulo ainda estava restrito apenas a um continente, apenas a uma partícula. E Deus estava dizendo para Paulo, através da revelação daquele sonho: Paulo, a Ásia está sendo evangelizada, você já criou aí
uma estrutura missional a pessoas que estão servindo a mim aí, através do seu ministério, mas eu tenho agora um outro lugar. Atravesse, vá para a Macedônia, a Europa está precisando ouvir sobre mim. Quando a gente faz uma leitura, a gente não percebe esses detalhes. Aqui em Atos 16, começa a obra do Senhor na Europa. E quando você sai de um ambiente a qual você está acostumado, para um lugar da qual você ainda não tem um conhecimento, embora Paulo era cidadão romano, você fica um pouco atônito, um pouco preocupado acerca de como será recepcionado por aqueles irmãos. Paulo não demora mais a decidir, ele toma a decisão e ele vai para a Europa. A mensagem de Deus, ela tem êxito quando ela é entendida. Eu costumo dizer que nós temos na palavra do Senhor, a sua revelação especial, tudo aquilo que nós precisamos para as tomadas de decisões da nossa vida. E nós, olhando a palavra do Senhor, para aqueles que ainda não tiveram uma experiência missional, nós ficamos preocupados porque nós não entendemos às vezes os mistérios do Senhor imbuídos na palavra dele. É como uma equação. Quando eu estava no curso de engenharia, nós tínhamos um professor de mecânica, e ele fazia cálculos complexos, e tinha uma equação que eu não me esqueço, chamada de equação de Torricelli. E quando eu olhava a equação de Torricelli, pastor Bilderman, eu ficava com medo daquilo. Porque quando eu olhava função trigonométrica, x elevado ao cubo, isso para mim era tranquilo. Mas quando eu me deparei com algo estranho, eu fiquei preocupado. Até que o professor um dia nos chamou para mais perto dele e disse: olha, não se preocupa, para resolver este problema, você tem esta fórmula, e ao fazer uso desta fórmula, você vai conseguir chegar na resolução desta equação. Quando nós olhamos a obra do Senhor, é do mesmo modo. Nós nos preocupamos, ficamos atônitos quando nós olhamos a dificuldade do campo missional, quando nós observamos as pessoas da qual fala língua diferente. Eu tive uma experiência complicadíssima há 4 meses atrás em Londres, porque eu falo espanhol, e quando eu cheguei em Madrid, preguei, que foi uma bênção. Quando eu fui para Barcelona, foi uma bênção. Quando eu peguei o voo de Barcelona para Londres, aí já começou a ficar diferente. Eu fiquei 40 minutos no aeroporto de Luton, porque eu não dominava muito o inglês. E o aeroporto de Luton não era como de Heathrow, que ficava 24 horas aberto, não. Ele precisava fechar. Então os agentes queriam despachar todo mundo. E por infelicidade minha, eu despachei minha bagagem em Barcelona. E eu só com uma mochilinha, sozinho, 0 grau, embora nós somos de São Paulo, o pastor Bilderman sabe, 0 grau para nós é tranquilo. Baixinho, diferente dos europeus todos altos, com a mochila nas costas, parecia o Chaves. A agente consular olhou lá, da imigração, e eu não estava, algumas eu respondi,
Por exemplo, ela me perguntou onde você vai. Eu vou no London Eye, eu vou, aí foi vindo na cabeça, eu vou no Parlamento Britânico, eu vou na Catedral de Westminster. Essa sim, eu iria, e mesmo que tanto que eu fui no mesmo dia. Só que uma mochilinha, pequenininho, no 0 grau de Londres, ela falou, espera só um instante, para que a gente consiga conversar melhor, preciso de mais informação. E como você não fala inglês, tudo isso no celular, viu? Eu vou precisar de um intérprete. 40 minutos porque eu não dominava o inglês. Se eu domino o inglês, eu entrava direto, carimbava e está tudo certo. Então quando a gente olha isso, a gente se assusta. Rapaz, eu vou voltar para o Brasil, será? Só que quando nós olhamos essa equação da obra missional e falamos, mestre, como que eu vou resolver isso? Eu não sei. Como que eu vou resolver essa questão? Eu não consigo. O mestre nos chama para próximo dele, nos explica a equação, nos dá a fórmula, nos dá o passo a passo, e aquilo que era complexo para nós passa a ser fácil. Quando eu tenho uma dificuldade e lanço as minhas dificuldades diante do Senhor para fazer a obra do próprio Senhor, Ele se encarrega de nos preparar e nos enviar para onde Ele quer. Pastor Bilderman já teve essa experiência ou parecida, já esteve na Europa, acredito. Ele sabe como que é isso. Mas os 3 aspectos fundamentais que acontecem na vida do missionário, vale a pena todo este sacrifício. Porque o missionário, quando ele vai para o campo, 3 coisas acontecem. A primeira coisa, quando você vai para o campo, você vai para salvar vidas. E nós aprendemos na leitura que nós fizemos, que a primeira experiência de Paulo, quando ele aceita a direção do Espírito, foi salvar vidas. Quando nós vemos o livro de Atos, aqui no mesmo capítulo 16, nós percebemos que Paulo, ele chega na praça, e havia algumas mulheres ali na praça, e Paulo chega de manso, com sabedoria e com prudência, e começa a prestar atenção na conversa das mulheres ali na praça. E quando Paulo se aproxima, o que Paulo faz? Ele começa a falar de Jesus. E quando Paulo começa a falar de Jesus, quando ele chega em Filipos, uma mulher, e aí eu vou valorizar as mulheres aqui, porque a igreja na Europa, que Paulo levou até lá em Atos 16, quem começou a igreja na Europa foi uma mulher. Quando a gente lê com pressa, a gente não vê. Porque o texto nos diz, eu vou ficar no texto, irmãos, não vou fugir do texto, estou aqui. O texto nos diz que num sábado, eles saíram, falou às mulheres, e certa mulher chamada Lídia, ouvindo a pregação do apóstolo, é convencida pelo Espírito do Senhor, o mesmo que convenceu Paulo a mudar a rota, e ela, ao ouvir a voz do Espírito através da pregação de Paulo, se converte ao Senhor. E não somente ela, mas toda a sua família também é salva. Paulo já estava feliz. A primeira maior experiência fundamental que um missionário tem é ganhar, é salvar vidas. Paulo cumpriu. Já salvei uma vida. E sabe o que é engraçado? Não foi uma vida qualquer. Deus prepara todas as coisas. Paulo já tinha tido um conflito na sua primeira obra missional.
E Deus é tão maravilhoso que quando a gente segue o caminho que Ele determina para seguirmos, Ele prepara todas as coisas, e através dessa decisão de Paulo, Deus já estava preparando alguém que ia manter o ministério de Paulo. Mas era Lídia? Não. Quem foi Lídia? Foi quem? Através de Lídia chegamos a quem? Timóteo. Porque Lídia era o que de Timóteo? Lídia era o que de Timóteo? Eunice era avó, amém? E Lídia era? Quando nós deixamos as nossas decisões de lado e passamos a seguir as decisões que Deus tem para nós, Ele prepara todas as coisas. A palavra de Deus, ela é simples, não precisa de estardalhaços. Está vendo que alguns textos que nós lemos, quantas coisas o Senhor nos revela? Então Deus já estava preparando tudo. Se Paulo vai para a Ásia, Lídia não é salva. Se Lídia não é salva, Timóteo não chega a Cristo. Se Timóteo não chega a Cristo, o ministério de Paulo se arruína. Quem foi que liderou todas as igrejas, por exemplo, Tessalônica, de Éfeso, de Corinto e da Galácia? Timóteo. Então, se eu não tomo uma decisão pautada no Senhor, aí as coisas não saem como nós gostaríamos que saísse. A experiência da salvação Paulo conseguiu. O missionário precisa ganhar almas. Paulo já estava com o trabalho realizado. Mas o missionário, ele não só ganha almas. Recapitulando, para ser redundante, devemos seguir a direção do Pai. Ao seguir a direção do Pai, primeiro ponto, devemos ganhar almas. E qual é o segundo aspecto fundamental do missionário, além de ganhar almas? Libertar os cativos. E na mesma história que nós lemos aqui, no próprio livro de Atos, no capítulo 16, Paulo continua a sua obra missional. Salvação já aconteceu no seu ministério ali. Só que Deus tinha mais coisas. E Paulo continua pregando, ele continua sendo usado por Deus. Só que ali na região havia uma pessoa, uma mulher, outra mulher na história. Só que esta mulher não era como Lídia, essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Está lá aqui, vamos ver, a partir do versículo 16. E essa mulher com espírito de adivinhação era fonte de renda para muitos senhores daquela época. A segunda experiência fundamental do missionário: libertar aqueles que são oprimidos pelo diabo. Quando Paulo chega, quando Paulo prega, quando Paulo anuncia a opressão, o espírito de adivinhação fica atordoado, fica preocupado. E nós aprendemos na palavra do Senhor que aquele que consegue trazer consigo, e Paulo trazia as próprias marcas de Cristo, e quando eu trago as marcas de Cristo, significa que eu tenho quem? Eu tenho o próprio Cristo, eu tenho o Espírito do Senhor em mim. O Senhor nos ensinou, e Paulo sabia disso. Antes mesmo, se os irmãos olharem o texto bíblico da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, o que o Senhor Jesus fez com os discípulos, depois de realizar muitos milagres, Ele chamou os discípulos para próximo, e Ele ora sobre os discípulos e diz aos discípulos: olha, vá para os campos em 2, em meu nome expulsarão demônios,
Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome transformarão vidas. E Paulo tinha isso dentro dele. E quando Paulo chega, o espírito opressor teve que se retirar. Aonde eu chegar, aonde eu estar, não há lugar para a opressão. Não importa a quantidade, não importa o investimento, não importa o caminho ou o percurso que eu irei tomar, desde que o mesmo seja na direção do Espírito de Deus. Se eu tenho em mim o Espírito do Senhor, um espírito de ousadia, um espírito de autoridade, todas as hostes do inferno não prevalece sobre aquele que o tem, o Espírito. Paulo, ele sabia de todas essas coisas. E Paulo era o quê? Um exemplo de Cristo. Não foi ele que disse um dia: seja meu imitador, como eu imitador sou de Cristo? E o que nós vemos lá em Atos capítulo 10, no versículo 38? Nós temos ali o exemplo de como devemos caminhar. O que está escrito lá? Como Deus ungiu a quem? A Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, pregando o bem e expulsando os oprimidos do diabo, porque o que? Deus era com ele. A palavra de Deus nos ensina. As marcas do missionário: salvar almas, trazer libertação. E o terceiro, a vida de um missionário, ela é marcada por vidas salvas, por libertação de pessoas e pelos milagres de Deus. Porque no próprio livro de Atos, no capítulo 16, que nós estamos nele ainda, depois de levar o evangelho e uma alma a se converter, depois de libertar uma mulher possessa, chegou a hora do milagre acontecer na vida do apóstolo. Quando ele faz a obra do Senhor, quando ele exerce a sua função com êxito, a recompensa do apóstolo não foi o aplauso, foi a prisão. E quando ele é preso, quando ele está cometido numa cela, depois de fazer a obra do Senhor, depois de cumprir o ID do Senhor, depois de realizar a vontade de Deus, o desejo de Deus, agora ele está preso com Silas numa cela. Chega o momento de Deus se manifestar e o milagre dele acontecer. Aquele que é missionário, aquele que exerce a obra de Deus com excelência, vive debaixo das maravilhas e dos milagres de Deus. Paulo tomou uma decisão de ir para um lugar. Não havia igreja na Europa. Paulo foi e estabeleceu a igreja na Europa. Formou a família de Lídia, formou Timóteo. Libertou uma mulher possessa, foi preso, agora é com Deus. Quando ele é preso, não é mais com ele, é com Deus, porque aquele que ganha a alma mexe com o inferno, aquele que ganha a alma confronta a seara dos filisteus, mas quando os filisteus vêm contra nós, o Senhor assume dali e realiza o milagre. Será que Deus avisou para Paulo: Paulo, eu vou te tirar da cela? Deus avisou a ele? Não. Ou você acha que Paulo sabia? Não. Paulo, ele conhecia a lei, ele conhecia os salmos. E lá no livro de Salmos, no capítulo 13, veja aí,
Nós temos ali uma oração bela de Davi. Davi começa questionando a Deus: atenta, Senhor, atenta a minha oração. Até quando, Senhor, eu vou viver desse jeito? Até quando a minha vida vai ser assim, Senhor? Até quando o inimigo vai me afrontar? Até quando o inimigo vai prevalecer sobre mim? Atenta, responde a minha oração. E aí de repente Davi lá no Salmo 13 cai na real, e depois de questionar a Deus, que é normal, todos nós questionamos a Deus, eu questiono a Deus, você questiona a Deus. Não é errado questionar a Deus. Depois de falar as coisas que ele queria falar com Deus, aí ele cai na real. E aí ele fala: mas quanto a mim, eu continuarei confiando no Senhor. E não só confiando no Senhor, eu farei cânticos, eu cantarei louvores ao Senhor, porque até aqui, mesmo a todos esses questionamentos, o Senhor tem me feito muito bem. Paulo sabia disso. O que ele fez? Começou a cantar com Silas. Silas, até aqui Deus nos fez muito bem, até aqui a salvação, até aqui a libertação, até aqui a mover de Deus. Vamos cantar, porque até aqui o Senhor tem nos feito muito bem. E aí eles começam a cantar, eles começam a louvar, eles começam a entoar cânticos. E quando nós adoramos ao Senhor, os grilhões, as correntes, as coisas que nos prendem, Deus começa a quebrar. É através do louvor. Paulo e Silas começam o cântico. E foi milagre literalmente. Não foi alguém que foi tocado no coração e abriu lá as algemas. Não, elas se romperam. O missionário, ele vive com as experiências do milagre de Deus na vida dele. Primeiro ponto: deixar de tomar as minhas decisões para que Deus decida por mim. Essa é a parte fundamental. Segundo ponto: salvar, ganhar almas para o Senhor. Terceiro ponto: levar a libertação àqueles que estão presos nos pecados, encarcerados nos desejos carnais. E terceiro, experimentar os milagres de Deus. Você ainda quer ser um missionário? Quer ainda fazer missão? Quer ainda ir para o campo? Se garante em viver debaixo dos milagres do Senhor? Tem certeza que consegue viver, às vezes humilhado, no limite? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Pastor Bilderman, eu não sei a programação, se tem algum ministério de louvor que vai cantar. Os irmãos podem se preparar, que depois da oração os irmãos já podem entrar com o louvor. Fazer missão não é uma aventura. Eu tenho um desejo enorme no meu coração. Um desejo enorme. Eu tenho um desejo enorme de fazer missão na África. Eu tenho um desejo enorme de ir para lá. Porque eu sou servo. Eu não sou hipócrita e dizer: não, eu vou fazer missão no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido, em Paris. Não, eu não tenho chamada para esse lugar, não. Se for para ver prédio, se for para ver edifício, lá em São Paulo eu já vejo edifício o dia inteiro.
Se for para ver viaduto e pontes, eu vejo lá em São Paulo o dia inteiro. Eu quero ver as vidas necessitadas. Se você hoje tem um desejo no seu coração, você aprendeu aqui hoje. Você aprendeu aqui hoje é salvar almas, é libertar vidas e viver os milagres de Deus. E viver os milagres de Deus não é para qualquer um. Se você tem um desejo, todo mundo que está aqui, você vai colocar aí no seu coração uma cidade. Coloca uma cidade no seu coração. Seja no Brasil, seja fora do Brasil. Uma cidade. Só uma. E você vai orar ao Senhor e dizer para Ele acerca desta cidade, do seu desejo nessa cidade. E Deus vai confirmar para você. Porque Deus, Ele não faz as coisas de forma desordenadas. Deus poderia se revelar a Paulo e dizer nada para ele, apenas não vá para lá. Mas não, Deus não trabalha assim. Deus, Ele fala não vai, mas Deus também diz o que você tem que fazer. A mensagem de Deus é completa. Deus não trabalha com questionamentos e perguntas abertas ou fechadas. Não é somente o sim e o não. Deus fala não vai, porque eu tenho isso. Deus vai falar com você. Mas só se você quer viver os milagres de Deus. Senhor, nesta noite nós ministramos sobre a sua obra, sobre a missão, sobre a importância da realização do ID do Senhor. E onde houver um coração aqui, Senhor, desejoso em fazer missão, desejoso em evangelizar, desejoso em levar a sua palavra, nesse destino que ele se propõe em ir dentro de seu coração, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que o Senhor tem a certeza de que a obra do Senhor naquele destino vai prosperar, que o Senhor revele a ele, que o Senhor mostre a ela, que o Senhor traga à tona a sua vontade, traga à tona o seu desejo, para que o seu nome venha a ser glorificado nesse destino, para que o seu nome venha a ser exaltado nesta decisão, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nesta tomada de atitude, que o Senhor venha preparar todo o ferramental para aquele que vai exercer este ministério, possa estar hábito, possa estar consciente de levar vidas ao Senhor, de libertar vidas para levá-las ao Senhor, de viver as experiências e os milagres e as maravilhas do Senhor. Encha agora esta vida com a unção do alto, para que esta vida possa andar por toda parte, como Jesus pregando bem, como Jesus expulsando os oprimidos do diabo, porque como o Senhor Jesus, o Senhor será conosco. Senhor, nós te entregamos nesta hora cada decisão, cada destino, e que o Senhor confirme cada passo do seu filho e da sua filha. Amém. E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando.
Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Como Paulo e Silas na prisão, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Ei, tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu amor invade o céu. O que acontece? E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, ninguém vai fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Declare com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda Ele, Ele é digno de